O ministro da Agricultura, Blairo Maggi, participa nesta segunda-feira de uma entrevista coletiva. Na verdade, essa entrevista coletiva está acontecendo, no qual o objetivo é dizer se ele irá ou não continuar na vida pública, disputar um cargo eletivo agora em 2018, quer seja para senador ou vice-presidência da República. O repórter Rafael Souza está nesse momento na Associação Mato Grossense dos Municípios, aqui na capital, e traz mais detalhes com relação a esse posicionamento do ministro Blairo Maggi. Rafael, bom dia. Quais são as informações daí, companheiro? Bom dia, Guinelo, a você e a todos que acompanham o SBT Comunidade de hoje. Pois é, a entrevista coletiva do ministro da Agricultura e senador licenciado Blairo Maggi durou em média 2 horas e Maggi anunciou que não disputa as eleições de 2018 e também não irá apoiar nenhum candidato ao governo do estado. Blairo disse que a decisão foi tomada há 2 semanas atrás, comunicada ao presidente da República, Michel Temer, e também que colocou o cargo de ministro à disposição do presidente, que vai fazer uma reforma ministerial no próximo dia 31 de março, devido aí à saída de vários ministros para disputar cargos eletivos nas eleições deste ano. Blairo disse que sai com a sensação de dever cumprido, afirmou que esta decisão é para o ano de 2018, isso não o impedirá de voltar à política aí nos próximos anos e que fará uma participação tímida nas eleições estadual desse ano. Blairo também não descartou a possibilidade, Agnello, de ser candidato a vice-presidente da República, mas ele fez uma fala importante aqui, dizendo o seguinte, abre aspas, ser vice não é quando se quer, mas sim quando se é convidado. E se for convidado, analisarei com muito carinho, fecha aspas. Essa foi a palavra do ministro da Agricultura. Em relação à entrega do cargo de ministro, ele falou o seguinte, o presidente Michel Temer o convidou para continuar até o fim do governo, mas isso vai depender muito da conjuntura política das eleições deste ano. E também afirmou que quer voltar a estudar inglês. Ele disse que nesse período o curso lhe fez muita falta para uma comunicação mais próxima com empresários, com políticos do exterior. Esta foi a fala do ministro da Agricultura, que não participa das eleições deste ano, Agnello. Bom, Rafael, pelo que você está falando, então, não há nada de concreto, porque você disse aí que ele falou que não iria disputar mais nenhum cargo eletivo nesse ano, ia sair da vida pública política e de repente ele se contradiz falando que se for convidado, né, para ser vice-presidente ou concorrer a este cargo, ele está à disposição. Você não acha um pouco contraditório essa fala? E nós não estamos diante, será, de mais um cenário de Blairo Maggi querendo, obviamente, ser paparicado pelos políticos mato-grossenses, a convencê-lo de continuar? Porque isso já aconteceu por 2 vezes. Será que ele vai se repetir pela 3ª vez? Agnello, tem uma frase bastante engraçada do ex-governador e ex-deputado federal, Júlio Campos, que disse assim sobre esta questão do Blairo Maggi. Esse charminho a gente já conhece. E o que a gente viu aqui foi sim uma contradição em relação a não disputar as eleições de 2018. Por quê? O Partido Progressista, no qual Blairo Maggi faz parte, estava articulando muito para que ele fosse candidato à presidência da República, mas não é um partido tão grande, tão forte nacionalmente, que consiga emplacar o presidente. Então eles estão trabalhando com a possibilidade da vice-presidência. Isso é numa negociação aí com o PSDB. Em relação ao presidente Michel Temer, ele afirmou aqui que Temer disse que não disputa de forma nenhuma a presidência esse ano, como vem sendo veiculado na mídia. Portanto, não há nenhuma possibilidade de ser vice de Temer nesta campanha de 2018. Mas também há uma outra questão. Blairo Maggi disse assim que ele tem até o dia 31 de março para decidir se disputa ou não. Então há muita contradição aí nessa desistência do ex-governador e senador licenciado
por Mato Grosso. É esperar para ver. Depois do dia 31 não tem mais jeito, não tem como voltar atrás, mas ele pode ser aí candidato a vice sim, se assim o partido conseguir o emplacar. E é uma definição bastante forte, porque o presidente da sigla em Mato Grosso, Ezequiel Fonseca, falou aqui que o partido ainda trabalha com essa possibilidade. Outra questão em relação à desistência de Blairo Maggi. Ele afirmou que não apoia nenhum candidato ao governo, mas há aí uma aliança muito forte com o senador Wellington Fagundes. O Wellington Fagundes é pré-candidato ao governo do estado, declarado aí na imprensa. Pode haver sim uma coligação aí com o PP, que faz parte da oposição ao governo e talvez apoie aí o Wellington Fagundes nesta candidatura. Outra questão também que liga Blairo Maggi à política, muda o cenário de Mato Grosso? Sim. No entanto, ele vindo como vice-presidente nas eleições deste ano, isso fortalece a candidatura da oposição aqui no estado. Então tem muita água para rolar debaixo dessa ponte aí, Agnello. Obrigado, viu? Mas me lembrando aqui do depoimento de Silval Barbosa na última sexta-feira na CPI do Paletó, alguém por acaso questionou Blairo Maggi com relação ao que foi dito pelo ex-governador Silval Barbosa, principalmente com relação ao contrato lá do Detran fechado em 2009, quando o governador do estado era o Blairo? Alguém indagou ele a respeito disso ou não? Blairo Maggi foi indagado aqui em relação à Operação Ararat. Também através da delação do ex-governador Silval Barbosa, que culminou aí também na Operação Maleboge, a 12ª fase da Ararat aqui no estado. O que Blairo disse? Ele falou que esse assunto judicial, ele trata na esfera judicial. Disse ainda que se ele está desistindo de disputar um cargo ao Senado, é porque ele não tem medo de perder o foro privilegiado, ou seja, está abrindo mão do foro privilegiado para ser investigado. Foi o resumo sobre a questão judicial dele, e inclusive, Agnello, com essa desistência, quando ele encerrar o mandato de ministro, ele disse que os processos descem para a primeira instância e ele não tem problema nenhum em ser investigado. Mas aí houve uma outra pergunta que também volta a contradizer aí o discurso de desistência. Ele foi perguntado o seguinte, Agnello: se houver um convite do novo presidente da República para que ele permaneça à frente do Ministério da Agricultura, ele aceitaria? A resposta de Blairo foi o seguinte: vou pensar com muito carinho, mas há possibilidade sim de continuar no governo caso o novo presidente tenha as mesmas ideologias que as minhas. Foi fala do ministro Blairo Maggi. Ou seja, há desistência do mandato eletivo, mas não há desistência da política, é o que afirmou Blairo Maggi aqui, e também disse não temer perder o foro privilegiado e que os processos que estão no Supremo Tribunal Federal desçam aqui para a primeira instância. Lembrando que se descer para a primeira instância, cai nas mãos da juíza Selma Rosane Arruda, famosa por prender políticos em Mato Grosso. Obrigado, Rafael. Um abraço a você, bom trabalho aí com a equipe aí. O Rafael que continua apurando as informações em torno dessa coletiva de Blairo Maggi.